Vou apresentar aqui. Bom dia a todos. Esse trabalho foi realizado pela turma 300. Os componentes são Madison Rangel, que sou eu, Flaira, Marcela, e com a ajuda da Laiane, que ajudou a gente a fazer o slide. O grande marco brasileiro. No país afora, no mundo, o Brasil tem uma fama de ser um país onde tem os maiores índices de corrupção do mundo. A corrupção, ela está desde os tempos do Brasil colonial, que foi entre o século XVI e o século XVIII. Durante o período colonial, foi descoberto enriquecimento ilícito de governadores, autoridades e políticos. Um desses governadores era Lourenço de Almeida, um governador que governou Minas Gerais entre 1720 e 1732. Esse moço, Lourenço, ele foi acusado de minerar ouro e diamante. A sua fortuna chegou a 100 contos de réis, que era um valor absurdo para aquela época, ressaltando que apenas pessoas autorizadas pela coroa portuguesa podiam minerar certos minerais. A facilidade de corrupção no período colonial era muito fácil, já que a metrópole, que era Lisboa, ficava muito longe, era o centro administrativo. E também o governo tinha um plano para combater a corrupção, mas não dava muito certo. Por quê? Após o fim do mandato dos governadores, que durava apenas 3 anos, eles mandavam um tipo de investigador para interrogar o governador. Mas o governador, sendo esperto, o que ele fazia? Ele pegava e subornava o investigador, mandado pela coroa. Sabe, né? O jeitinho brasileiro. E também, depois do período colonial, após a chegada de Dom João no Brasil, o príncipe regente, ele quando ele chega no Rio de Janeiro, ele é agraciado com a doação de um lindo palácio, que foi aquele museu que pegou fogo. Que vocês ficaram sabendo, passando no jornal, ele ganhou aquele palácio de um traficante de escravos. Mas, claro, né, o traficante de escravos esperava alguma coisa em troca. O traficante de escravos foi agraciado com um título muito honrado, que foi o título sagrado de Cavaleiro da Casa Real, que é um título que existe desde a Idade Média, que é a mesma instituição dos antigos Cavaleiros Templários da França, que foi passado para Portugal durante a cassação de todos os Cavaleiros Templários pelo rei Filipe da França. E agora a Flávia vai falar sobre a corrupção. Bom dia. Vou falar um pouco sobre o objetivo da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela foi considerada a maior operação anticorrupção já realizada no Brasil. Ela teve início no dia 17 de março de 2014 e ela foi iniciada por um acaso. Eles não tinham objetivo e nem imaginavam que iria chegar tão longe como foi demonstrado no filme que o professor passou. Chegou a pessoas com grandes poderes. E como foi retratado também no filme, ela é uma operação que é conduzida pela Polícia Federal. Um dos seus principais objetivos é mostrar que a lei é válida para todos, ou seja, que independentemente de ser um cidadão comum ou um político, ela tem que ser cumprida. Mas as pessoas com um alto escalão, elas ainda são muito favorecidas quanto a isso. Também tem como objetivo investigar grandes esquemas de lavagem e desvio de dinheiro dos cofres públicos. E ela visa a desmontagem do esquema e da lavagem de dinheiro e a evasão também, que é realizada de centenas de milhares de reais. Agora a Marcela vai falar um pouco. Eu vou falar sobre a deflagração da Operação Lava Jato.
quais foram as vantagens e desvantagens. As vantagens foram o fortalecimento do poder jurídico brasileiro. As instituições de todo o país estão sendo mais questionadas pelos atos de servidores e agentes públicos. E a principal desvantagem foi a delação premiada, porque foi uma quantidade muito grande de pessoas que tiveram suas penas reduzidas ou até extintas. Ou seja, muitas pessoas que roubaram... Oi? Veja o que está acontecendo aí. Se você puder falar um pouco mais alto e mais perto do microfone, melhor. Desculpa. Tá melhor? Tá, agora sim. Começo do início? Sim. Eu vou falar sobre a deflagração da Operação Lava Jato. Quais foram as vantagens e desvantagens? A vantagem foi o fortalecimento do poder jurídico brasileiro. As instituições de todo o país estão sendo mais questionadas pelos atos de servidores e agentes políticos. A principal desvantagem foi a delação premiada, porque foi uma quantidade muito grande de pessoas que tiveram suas penas reduzidas ou até extintas. Ou seja, muitas pessoas que roubaram acabaram se saindo bem. E agora o Márcio vai falar outra questão. Pode passar o slide, professor. Eu vou fazer a leitura do slide para o Madison e ele vai fazer uma explicação, que foi denominada como questão 4. A lei funciona para todos no país. Diante de cada notícia, e elas se acumulam a cada dia, as palavras favoritas são: finalmente prenderam, ou porque ainda não está preso, ou ainda tem que prender. A construção ideológica, a lavagem de dinheiro tem efeito de produzir uma ideia de que agora a justiça é para todos. Sobre o que a nossa amiga Flávia acabou de ler, a questão ideológica da Lava Jato, após a Operação Lava Jato, criou uma esperança no coração dos brasileiros que a justiça podia ser cumprida, já que grandes figuras públicas, deputados e até ex-presidentes foram presos na Operação Lava Jato, como foi o ex-presidente Lula, o conhecido como Lula, e alguns deputados federais, e até o chefe da Câmara dos Deputados. O fortalecimento dessa ideologia se deu também porque, antigamente, a corrupção era livre no Brasil, e com a Operação Lava Jato, o brasileiro se viu assim, tipo, na esperança que seu país poderia mudar. Mas o país só pode mudar com a ação dos brasileiros, que é na hora do voto, escolhendo os melhores candidatos, pesquisando o seu histórico e sua conduta. E aí, esse foi o nosso trabalho, nosso slide. Agora está aberto para o debate aí. Agradeço por você estar nos ouvindo. Tenha um bom dia. O que você achou, professor? Eu gostei. Em questão à corrupção, podemos ver que as pessoas ainda não sabem escolher as pessoas certas. Né? Eu gostei muito da forma bem simples e direta que vocês colocaram o tema aqui abordado na proposta de trabalho, certo? Sim, nós tentamos fazer bem resumido também para não ocupar muito tempo e não ser uma explicação muito longa. E retratar um pouco o que foi falado no filme também. Isso. Bom dia. Eu sou Gerson Calma da turma 301 Matutino. E aí eu, junto ao meu grupo, viemos exibir o trabalho sobre o tema referido ao filme Polícia Federal, a Lei é para Todos. O filme conta a saga da maior e mais bem-sucedida operação de combate à corrupção da história do país, a Operação Lava Jato, pelo ponto de vista do delegado Ivan e de sua equipe da Polícia Federal, em conjunto com a Força-Tarefa do Ministério Público Federal. O filme revela os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro
e pagamento de propinas a executivos de uma estatal de petróleo, empreiteiras, partidos políticos e parlamentos. Bom, todo o contexto do filme ele se inicia com a prisão de um traficante de drogas, que no momento que ele é preso, começa a se interligar pontos com investigações até se chegar aos mais poderosos, levando uma operação que era para ser simples, se levando a outro patamar. Tá. O que eu estou propriamente dito, estamos querendo falar é que a corrupção não é uma coisa que está expressa aqui em nosso povo há 5, 6 anos atrás. É uma coisa que está aqui, atrelada na nossa história. Desde que os primeiros portugueses puseram os pés aqui, a corrupção existe. Porque, pensem comigo, não é uma coisa que eles vieram para cá para mapear e para escolarizar índios ou qualquer pessoa que estivesse aqui. Eles se aproveitaram da ingenuidade deles para pódio, para pegar tudo aquilo que é dos índios por direito, porque se formos colocar em papéis limpos, tudo isso é dos índios, porque eles já estavam aqui. E eles vieram aqui para pódio, para pegar tudo, para ficar para eles, entendem? Isso é corrupção. E se formos colocar em papéis limpos também, quando eles trouxeram negros para cá e os trataram como lixo, como animais irracionais, e tiraram a liberdade deles de se expressar, de ir e vir, isso também é corrupção, porque é um povo que só queria ser livre, que só queria poder se expressar livremente e, ao chegarem para seus senhores, não serem achibatados e arrebatados psicologicamente e fisicamente. Eram só pessoas que queriam ser livres, entendem? Então, isso é corrupção. Por isso está tudo interligado na nossa história. Porque se nós formos todos analisarmos, está tudo interligado. Não é uma coisa que surgiu agora, é uma coisa que está aqui há muito tempo. E o Brasil não é um país feito de brancos, negros ou pardos. O Brasil é um país feito de gente que tem os seus direitos, e nós precisamos lutar por eles. É isso. Oi, bom dia. Eu sou a Gabriele da 301 e vou falar sobre a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está aí com os maiores casos de corrupção já apresentados à sociedade, abrindo nossos olhos e nos expulsando de um mundo fantasioso, nos trazendo para a luz da verdade, nos mostrando a imundície do roubo. Sobre o objetivo, além de, claro, capturar e expor os envolvidos, prendê-los, tem como objetivo também investigar esquemas de corrupção, visando apurar esquemas de lavagem de dinheiro. Também desvendar desvio de verbas públicas brasileiras. No filme, como foi mostrado, políticos e empresários e outras figuras importantíssimas para o país estão diretamente ligados a isso, a operação. Um deles foi o presidente Lula, mostrado no final do filme. E claro, isso tudo, mas como uma das prioridades principais, capturar e expor esses envolvidos. Tem um slide mostrando o objetivo que eu acabei de falar, que é capturar e expor esses envolvidos. Claro, sem deixar ninguém com privilégios, algumas pessoas, independentemente esquerda, direita, tinha que prender todos os envolvidos. Tem as vantagens e as desvantagens. Como tem muita coisa, a gente vai falar algumas vantagens e uma desvantagem. Uma delas traz à luz a corrupção sistêmica que drenava recursos públicos para contas particulares. Instrumentos da colaboração premiada, muito útil para desvendar crimes de corrupção. A apresentação das 10 medidas de combate à corrupção. E como o grupo anterior falou, o caso assim, de as pessoas conseguirem formas mais fáceis de
de não serem presos, entendeu? Algumas pessoas tendo privilégios e sendo liberados pela polícia, quando obviamente eles deveriam continuar presos e pagar pelos seus crimes. Bom dia, eu sou Maria Cargelli e vou falar sobre a lei realmente serve para todos? No Brasil, as leis, sejam elas quais forem, se aplicam para todos, mas isso só é verdade em papéis judiciários. Na prática, nós sabemos que não funciona assim. A burguesia passa por cima de todas as leis e nada é feito, pois estes têm um jeito especialmente sujo que usam para não serem devidamente punidos. Também está falando essa questão 4, sobre a implicação das leis, dos 3 poderes e das ações políticas. As ações políticas são ações e programas que estão desenvolvidos pelo Estado. Quem são esses Estados? São os 3 poderes, que vão estar resumidos no Legislativo, Executivo e Judiciário. Dessa forma, eles vão criar leis no qual as políticas públicas vão ter que colocar em prática, garantindo assim os direitos dos cidadãos, como a lei é para todos. No entanto, muitas das vezes, muitas não, tem às vezes todas os privilégios, quem tem poder sempre vai ter um privilégio maior do que outros. Aqui comigo. Então vocês perceberam aí que as duas equipes, elas trataram do mesmo tema de forma diferente, né? A primeira equipe com uma abordagem histórica sobre a corrupção no Brasil, que desencadeou na Operação Lava Jato. Ficou aí muito evidenciada como que ocorre a corrupção no Brasil. A segunda equipe focou mais na operação em si, certo? E eu gostaria de voltar a palavra para vocês quando nós falamos aqui sobre as vantagens e desvantagens da Operação Lava Jato. Aí pode falar um aluno da turma 300 ou um outro aluno da turma 301. Fiquem à vontade para responder. A questão é o seguinte: dessas medidas, dessas vantagens, desses resultados, o que vocês consideraram mais importante como resultado dessa operação? A prisão em segunda instância do Lula, professor, mais importante, que mostrou para o povo brasileiro que, até sendo um ex-presidente, ele não está acima da lei. Eita, foi... Eu também achei isso. Na ferida, né? Claro, expor isso tudo, não deixar em sigilo para nós e deixar evidenciado como todo mundo, qualquer um que está lá, uma pessoa que a gente, sei lá, o pessoal glorifica, uma pessoa que a pessoa não gosta, não é um dos seus preferidos, qualquer um pode estar envolvido e nos auto-sabotando. Sem paixão política, se não fosse o Lula, vamos colocar aqui, vamos colocar o Bolsonaro no lugar do Lula. Se fosse o Bolsonaro que tivesse sido enquadrado, só trocando os nomes, vocês consideram que foi uma prisão justa, que a lei foi aplicada? Sim, seria uma prisão justa. Também tem um caso que está acontecendo hoje na mídia, que é o caso do filho dele, né, do Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado por suposto desvio de dinheiro do seu assessor, que o pagamento do assessor era mais do que ele ganhava. E ele está recorrendo na justiça para ganhar o foro privilegiado e o caso ser arquivado. Exatamente, a justiça queria ser feita em relação a isso também. Entendeu? Porque, obviamente, com tudo que passa, é como se tivesse provas claras, mas algo impede, entende? É como se alguém estivesse lá recorrendo para que isso não acontecesse. E, independente do que eu disse, esquerda, direita, quem estiver fazendo e prejudicando a população brasileira em primeiro lugar, deveria sim sentir o peso da justiça.
Com isso, eu pergunto, volto à pergunta. No Brasil, a lei ela é para todos? Ou tem como a gente burlar a lei? Qual a visão de vocês? Cardiel? É para todos, né? Tem um antigo ditado que a lei pode demorar, mas ela não falha. Uma hora a casa Eu cai, tenho uma né? opinião. Sim, Cardiel, Tipo assim, fala. existe privilégios. Por mais que a gente tente dizer que o Brasil tem leis que é iguais para todos, a igualdade não existe, nem mesmo nas leis. Se a gente observar bem no filme, eles tentaram ao máximo conservar a identidade do ex-presidente. Eles não queriam ter aquela manifestação. Por mais que tivesse acusações, que eles tivessem ali com provas, mas eles não queriam. Porque então, o privilégio existe para aqueles que têm poder. Tem uma parte que ele diz que quem bate na porta de quem tem poder, aí ele não termina. Ou seja, é mesmo que tá batendo ali em um muro que sabe que muitas das vezes não vai cair. Cai, demora, mas cai. Mas as leis, elas são não são eficazes como ela é no papel. Falando de corrupção, onde é mais difícil de combater a corrupção? No meio político, via as leis que nós temos, da forma como vocês viram aí no filme, ou no meio da consciência, do dia a dia, fora da política? Vamos nos colocar agora no jogo. O brasileiro, ele é por natureza tendencioso a se corromper, a usar-se do jeitinho brasileiro, ou isso só acontece no meio político? Isso acontece em todos os lugares. Tem uma coisa, uma frase que diz que a genética do brasileiro é ser corrupto. Então, vale muito da consciência também das pessoas. Nem todo brasileiro é corrupto, mas a maioria, no seu dia a dia, faz alguns atos de corrupção. Então, não somente na política. Isso ajuda a justificar o que nós vivemos hoje ou atrapalha o combate na corrupção? Atrapalha muito. Porque, tipo assim, vamos defender, a gente fala que os políticos são corruptos, mas a gente parando para pensar, a gente é corrupto todos os dias. Ao enfrentar uma fila, a gente fura em qualquer... Então, a gente sempre está querendo criticar aqueles que estão lá, tentando os nossos direitos, dizendo eles, que estão defendendo os nossos direitos, mas esse jeitinho brasileiro, como se diz, está no nosso cotidiano, então não ajuda na sociedade. Tanto que o brasileiro ele já é considerado corrupto em outros lugares. Nós vimos nas aulas anteriores que a proposta ideológica de divisão dos poderes é de Montesquieu, né? Ele que fala pela primeira vez na divisão dos poderes, como deveria funcionar. Então, a partir dessa ideia, as constituições, as leis dos países foram se espelhando de um para o outro e chegamos aqui no Brasil, nesse modelo republicano, né? O sistema republicano, onde nós temos os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Pelo que vocês conhecem de jornal, pelo que vocês analisaram aí no filme, a influência da mídia, os acordos de bastidores do que acontece no Congresso Nacional e agora, atualmente, isso ficou muito evidenciado. Eu vi hoje uma postagem de alguém fazendo uma petição para fechar o Supremo Tribunal Federal, né? Eu acredito assim, que tem gente que não tem noção das palavras, das ações, das consequências. O que eu quero perguntar para vocês é, de acordo com o que vocês observaram no filme e têm observado na atualidade, é possível ver uma harmonia entre esses três poderes
ou não, ou esses três poderes eles não estão se entendendo nas suas funções. Tipo, um querendo exercer a função do outro. Né? Como é que vocês verem isso? Os três poderes, eles estão exercendo as suas funções de forma correta, ou eles estão desalinhados no que se refere aos seus objetivos, às suas funções, e um entrando na alçada do outro. Como é que vocês verem isso? É assim, né? Meu ponto de vista, eu acho que os três poderes assim estão meio uma forma de briga. Tem uma parte no filme que, quando eles vão começar a investigar, chega lá no ex-chefe da Petrobras, o chefe da Petrobras ganha furo privilegiado, porque tinha gente do Senado envolvido. Foi um pedido direto do Supremo Tribunal Federal para dar furo privilegiado para ele. Só que o juiz, então, notifica a eles que lá, junto, no caso, tem um traficante de drogas, preso por tráfico, com mais de 600 quilos de droga encontrado no carro. E se eles dessem furo privilegiado, o traficante também receberia. Eu acho, assim, que não deveria o Supremo Tribunal Federal ser indicações políticas, que lá, para ser do Supremo Tribunal Federal, é indicado por um presidente. São 11 ministros. Eu acho assim, se eu sou amigo de tal, eu botei tal ministro lá no Supremo, fica mais fácil para mim, se acontecer algo comigo, ser aliviado, tipo assim, passar do pano. Devia, tipo, ser votação, que nem na eleição. O concurso público, né? O problema está justamente aí nessa questão. Quando o presidente da República ele indica o magistrado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o senso comum nos leva a pensar assim, olha, ele é indicado por mim, ele vai ter que me defender. Aí a gente volta a outra questão, e a lei fica onde? Uma vez que esse profissional ele é um dos guardiãs da Constituição. E a lei? Então, quando eu faço isso, eu quero passar por cima da lei. Né? Então, tem esse problema aí, já começa um problema. Segundo, o que é para definir pela lei, deixa que quem entende da lei aplique a lei. Então, o objetivo do filme Operação Lava Jato é essa. A lei é para todos. A lei é para todos. Aplicar a lei. O problema é que nós vemos aí no Brasil a interferência do poder legislativo junto com o poder executivo, tentando influenciar nas decisões do judiciário. De outra forma, intimidando, burlando a lei. Né? Nós vamos começar agora citar, já que a gente está citando nomes, o presidente. Né? O presidente, se há indícios de corrupção, para ele fazer cumprir a lei, então ele teria que colocar o filho dele para ser investigado e dar autonomia às instituições, aos órgãos de controle da Carta Branca não interferir na investigação. Isso é errado. Isso é abuso de poder na condição de presidente. Isso é errado e eu acredito que o povo brasileiro precisa ver isso. Precisa ter a consciência de que isso é um erro, independente de quem está fazendo. É um erro grave. No caso da Operação Lava Jato, nós vemos ali o desenrolar que quando chega no ex-presidente Lula, o que é feito?
é feito uma manobra de nomear o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, se não me engano, ministro das Articulações. Ele sendo ministro, ele não poderia ser investigado por um tribunal de segunda instância, seria pela justiça comum, né, como eles chamam. Ele só poderia ser julgado pelo Supremo. E aí, como eles dizem no filme, chegou no Supremo, já era. A coisa parece que é feita para não funcionar. Por quê? Porque, como vocês colocaram, historicamente, o Brasil ele foi moldado nesse aspecto do poderoso, de se blindar aqui nas leis, né? E aí eu volto lá para o mito da caverna. O momento, nós só podemos nos libertar a nossa consciência, fazendo um exercício de autorreflexão, tendo a nossa consciência enquanto cidadão, para não apoiar e não patrocinar esse tipo de coisa, e fazendo a nossa parte. Como? Trago agora aqui para nós. Fazendo as coisas corretas, atitudes corretas. Como é que eu vou falar de que fulano de tal é corrupto? Como é que eu vou falar de fulano de tal é ladrão? Se eu, enquanto aluno, eu venho para uma aula dessa, por exemplo, ligo o meu celular e vou jogar em outro celular e deixo lá só registrado. Não estou aproveitando nada da aula. Como é que eu posso falar de corrupção quando eu faço um negócio desse? Como é que eu posso falar de corrupção quando eu furo a fila da merenda na escola? Isso é errado. Como é que eu posso falar de político corrupto, fulano, é isso, é aquilo, se as minhas atitudes só mudam o campo de ação? Aí é que a gente cai na questão do sujeito ético, certo? Questão do sujeito ético. E isso, senhores, nos leva para o que nós chamamos da crise da democracia. O que é a crise da democracia? É justamente isso. Por quê? Que o objetivo da política é promover o bem comum. Já imaginaram o tanto de recurso que foi resgatado com a Operação Lava Jato? Dinheiro público. Dinheiro que poderia ser investido na educação. Dinheiro que poderia ser investido na saúde. Dinheiro que poderia ser investido em setores da sociedade que poderiam beneficiar eu, você, que somos usuários do serviço público. E por que não chega? Porque lá em cima eles fazem a manobra. E nós somos o culpado disso. Nós temos culpa. Nós temos culpa quando nós concordamos com isso nas nossas atitudes. Nós temos culpa quando nós praticamos ações que desabonam a conduta. Eu não vou citar exemplo aqui. Nós sabemos. Nós sabemos quando nós fazemos as coisas erradas e sabemos que essas coisas são erradas. Então, isso é uma contribuição nossa para a democracia. E quando nós, eu vou dizer aqui um pecado capital aqui, não sei se eu posso chamar isso de pecado capital. Quando nós não gostamos de estudar, nós já estamos dando o primeiro passo para construir uma sociedade corrupta. Quando nós queremos se dar bem, a qualquer jeito, a qualquer ponto, queremos colocar nossos interesses pessoais acima de qualquer coisa, nós já estamos colaborando para a construção de um país
cada vez mais dentro de uma crise e afundado na corrupção. Um trabalho como esse. Alguém me perguntou no privado, é valendo nota? O que vai mudar a nossa vida é a nossa atitude. O que vai mudar a nossa vida é o conhecimento que nós estamos aqui adquirindo. Eu estou aprendendo com vocês, vocês estão aprendendo uns com os outros, estão se aprofundando cada vez mais na história do nosso país e, a partir daí, tendo uma visão de como que as coisas funcionam. Isso é ajudar o país. Isso é fazer algo útil. Agora, querem ver uma coisa que me deixa triste? É quando eu vejo discurso de paixão política. Ah, porque fulano é isso, porque fulano... As pessoas têm uma mania de falar as coisas sem conhecer. Falam as coisas sem conhecimento de causa. E é justamente isso que eles querem. É que tenham pessoas alienadas aqui embaixo que defendem, né, pontos de vistas, ideologias que alimentam a corrupção. Né? E isso me deixa triste. Fake news,